Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. Hoje não teremos Boletim Galáctico, mas teremos uma live realmente fantástica com o tema Os Extraterrestres e o Apocalipse Neutralizado. Então, meus amigos, como vocês bem sabem, nós estamos vivendo num momento bastante crítico, muitas narrativas de destruição, o medo sendo propagado por todos os lados. Há pouco teve a notícia também do fogueteiro da Coreia do Norte, que fez um teste balístico de um míssil que potencialmente poderia alcançar os Estados Unidos. E isso foi notícia no mundo inteiro. Então, uma forma de propagar a narrativa de medo. Sem falar também que o Loirão advertiu que o BD, através das suas políticas desastrosas, estava conduzindo o mundo para uma terceira G, 3G, né? Vocês entenderam onde eu quero chegar, o que eu quero dizer. E ele disse que ele seria o único que eleito, agora em 2024, corrida presidencial já batendo as portas, ele seria o único que poderia deter isso. É bom vocês entenderem, meus amigos, que o Loirão é político, e ele fala para todas as pessoas. Então ele tem que usar uma linguagem que possa atingir todas as pessoas. É óbvio que ele, às vezes, fala algumas coisas que os mais entendidos, vamos colocar assim, aqueles que têm visão ali no alcance, conseguem captar, mas ele é um político e ele tem que usar esse tipo de linguagem. A questão aqui é que estamos sendo bombardeados por notícias de uma eventual terceira G. A gente sabe que os escuros eles estão perdidos e eles estão apelando, não estão apelando somente no nosso planeta, né? Os escuros que eu estou me referindo são os humanos regressivos, porque os extraterrestres já foram devidamente expulsos. Na última atualização da Helena, ela falou que no quadrante estelar, quinto quadrante estelar, aqui próximo do nosso, os Sicars também estão apelando, estão indo para o tudo ou nada. Eles estão invadindo abertamente 3 planetas de terceira densidade. Eu acho que a convivência dos escuros com Pindar, com os reptilianos no passado, eu acho que eles pensam da mesma forma, eles enxergam o mundo do mesmo jeito, por isso que estão procedendo da mesma maneira. E hoje nós teremos uma convidada que já faz parte do canal Demis Viana Mundo Secreto, parceira, amiga do nosso canal, que é a nossa queridíssima parceira, a Thaís Akashimoto, que dispensa apresentações. Deixa eu colocar aqui a Thaís na tela. Abre seu microfone, Thaís. Tava no mudo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aí ao vivo, em qualquer fuso horário, está assistindo a gente no gravado. Que bom te visitar aqui, Denis. Fazia tempo que eu não estava ao vivo, né? Porque eu costumo aparecer no gravado. Geralmente só a gravação, né, Thaís? Então, a gente teve, foi realmente excelente a sua participação hoje. Aliás, esse assunto a gente estava comentando muito em off, né? A gente comentou bastante a respeito da questão dos silos, dos brinquedinhos que potencialmente poderiam varrer o planeta Terra, e como isso já foi inúmeras vezes neutralizados pelos extraterrestres. Antes de nós iniciarmos, eu vou cumprimentar aqui bem rapidamente, porque isso já faz, é tradicional aqui do canal, né? Vamos cumprimentar aqui os nossos amigos. Aqui a Adriane Gomes, boa noite a todos, muito boa noite, Adriane, gratidão pela presença. Aqui também o Cláudio Akira Tibana, Sandra Leal, aqui cumprimentando a Sandra Leal, muito bem, gratidão, corpo de moderadores. Aqui a Silvéria Nogueira da Silva, boa noite, muito boa noite, gratidão pela presença. Aqui, olá, Thaís, aqui, Andréa Costa, muito bem. Eu acredito que muitas pessoas que acompanham o nosso canal também acompanham o canal das meninas, e o canal, você tem um canal seu só, né? Isso, solo, né, Thaís? Comecei agora a fazer alguns conteúdos sozinha, porque muito incentivada por você, né, Demis, que está já há meses me falando assim, quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai fazer isso? Verdade, eu estava empurrando mesmo. Mais, né? É verdade, isso é verdade. Aqui a Rosa Cândido, boa noite, Thaís, gratidão, olha que é Thaís, Olá, Rosa. Já mora no coração aqui da maioria das pessoas. Aqui também a Márcia MB, Thaís, boa noite, muito boa noite, fantástico, muito bem. Aqui, gratidão também, Heloísa Paiva, gratidão por compartilhar seus conhecimentos, querida, beijos aqui, vários recadinhos para a Thaís, aqui endereçado para a Thaís. Beijo, pessoal. E gratidão a todo mundo, né, porque assim, eu comecei a falar recentemente de exopolítica, Demis, muito incentivado por você, né, que está meses me falando que eu deveria fazer isso, e eu realmente falava assim, mas todo mundo vai lá, assiste o Sala, e tem um monte de canal que traduz o que ele fala, o que eu vou agregar nessa história? Até entender que parte do meu papel era explicar o que é que esse homem fala. Né? Exatamente. E foi uma iniciativa maravilhosa. Eu acompanhei suas atualizações. Foi sensacional. Tá de parabéns, Thaís. Aqui também a Vanessa Silva, Sandra Leal, boa noite novamente. Gratidão. Muito bem, sem mais delongas. Vamos iniciar, então,
com essa explanação fantástica, né, com relação à intervenção dos nossos amigos, né, lá de fora. Vou colocar extraterrestre, gosto desse termo, dos nossos amigos lá de fora. Então o Thaís estava comentando comigo em off, né, que com certeza não é só a Confederação Galáctica, acho que todas as forças da luz estão compelidas aqui na Terra, na questão Terra, então todos já estão envolvidos, e aqui, como já foi dito pelo próprio Alex Collier, né, seria o epicentro do mal, né, há 350 anos, mais ou menos, eu não lembro exatamente o tempo que ele falou, mas aqui seria, se aqui não fosse elucidado essa questão, isso iria se alastrar por toda a galáxia, então a questão Terra era primordial para os extraterrestres. O James Gillard falou disso, a Helena falou disso, você estava comentando do David Adair também, falando a mesma coisa, com o mesmo discurso. Você quer comentar alguma coisa nesse sentido? Thaís? Inclusive, assim, nesse momento, o que tem sido feito já faz, alguns anos depois, né, da situação de saúde que a gente viveu alguns anos atrás, depois que isso não estava colando mais, aí começaram a voltar a botar medo em todo mundo de um terceiro conflito mundial, em que coisas de núcleo de ar, gente, eu falo errado de propósito porque para não cutucar a plataforma, tá, gente? Então vocês têm que deduzir o que a gente está falando. Então, esses brinquedinhos de núcleo de ar, a gente vem recebendo ameaça de que isso está para ser usado já faz bastante tempo. E a intenção é deixar as pessoas apavoradas que isso venha a ser usado. Só que do nosso lado, de quem está pesquisando a atividade ufológica já faz bastante tempo, a gente sabe que isso não é possível. E é interessante porque é uma pesquisa que não é recente. Aqui, eu vou trazer aqui, que a gente estava conversando sobre os slides antes, né, Demis? Mas eu acho que está na hora de voltar a falar disso para as pessoas entenderem que não precisa ficar com medo, isso não vai acontecer, tá? E a gente vai explicar por que não, como é que isso funciona, mas você quer passar aí qual é a última, que você trouxe os slides aí, quer falar dos slides, o que é que estão aprontando? Sim, agora para deixar a gente isso está em pauta, né, assim, todas as notícias do mundo, né, assim, tá bombando aqui. Conheça a míssil mais poderoso hoje, notícia de hoje aqui, Coreia do Norte lançou na última segunda-feira, dia 18, ou seja, ontem, notícia fresquinha, quentíssima aqui, aqui o Hansong 18, um míssil balístico de longo alcance ICBM, que é o mais poderoso do arsenal à disposição do ditador, né, da Coreia do Norte, né, o Kim Jong-un. Segundo o Ministério da Defesa do Japão, um míssil do tipo ICBM poderia atingir um alvo a qualquer parte do território dos Estados Unidos. E é claro que o Loirão, como bom político, aproveitou a deixa para atacar, pisar no bidê. Isso faz parte do jogo político. Aqui, vou impedir o terceira G, promete Loirão a eleitores. Então ele aproveitou o ensejo aqui. O ex-presidente dos Estados Unidos, Loirão, afirmou que a situação no Oriente Médio saiu de controle e que uma catástrofe pode acontecer se ninguém agir com força e precisão. Falando durante um evento de campanha, ele afirmou que é o único candidato que pode impedir uma terceira G. Interessante que, além disso, ele falou diversas oportunidades que o bidê estava conduzindo, né, o mundo por uma terceira G, através das suas políticas desastrosas. É um fato, é verdade. Tanto na Usântia, assim como na Terra Prometida, querendo aumentar a escalada do conflito, intencionalmente. Aliás, o próprio Loirão, quer falar alguma coisa? Demis, assim, é interessante porque, na verdade, assim, além do Loirão ter o potencial de impedir esse conflito, não é exatamente que o bidê, ele não sabe conduzir, não, o povo do bidê quer o conflito. Eles ficam muito, muito ricos e poderosos quando tem conflito desse tipo. Então, eles estão tentando forçar isso de tudo quanto é forma, tá? Por outro lado, o que isso acaba acontecendo também? Que tem a ver com este momento da ascensão planetária. Como eles estão todos atrapalhados e correndo atrás de resultados que antes eram facilmente obtidos, e agora que o véu não está tão denso, as pessoas conseguem ver mais claramente o que está sendo oculto, as enganações, fica mais difícil dos escuros venderem essas ideias para a gente e a gente aceitar sem questionamento. Então, também tem a função, quando um bidê muito explicitamente apoia esse tipo de coisa, ajuda as pessoas a despertarem e falar assim, uou, pera, tem algo de errado, né? Não me parece uma boa ideia entrar num conflito de núcleo de ar. Acho que, de repente, todo mundo morre com esse tipo de coisa. E aí é mais um que desperta. Né? Exatamente. Exatamente. E, na verdade, essa é a intenção. Como eles não têm condições de alavancar a sua tão sonhado grande reset, por diversos fatores, principalmente questão econômica, o BRICS crescendo, o Fed americano colapsando, então eles têm que apelar, simplesmente os recursos acabaram também, não tem sequer munição, os estoques de munição, tem várias notícias, literalmente não tem munição, então os estoques de munição estão esgotados em todos os países do mundo, Europa, Estados Unidos, com vários depoimentos, pode falar, Thaís. Demis, você viu que lindo isso, porque assim, o plano do Pudim declarado quando começou
o conflito lá na Urânia era desmilitarizar a Urânia, tá? O que a gente não tinha ideia é que eles estavam desmilitarizando os países conflituosos do Oeste, né? Incluindo todos os países da América até a Europa. Porque eles foram enviando um monte de coisa e ultrapassaram a capacidade produtiva deles. Então, de fato, estamos mais seguros hoje porque não tem armamento suficiente desse povo para usar. Não tem. Diz que uma escalada, tem uma notícia aqui, eu acho que eu não vou achar o slide aqui, mas o porta-voz dos Estados Unidos, isso é fato, diz que estão alertando o BD que se tiver uma escalada no conflito em Taiwan, sabe, daquele impasse em Taiwan. Que é o que eles estão tentando plantar agora. Exatamente. Mas aí que está a questão, Thaís, diz que eles não têm como bancar armamento por 3 semanas apenas. Estados Unidos, isso é oficial. Apenas por 3 semanas. Para quem fala inglês, tem 2 analistas militares muito interessantes de se acompanhar. Eles são norte-americanos, tá? Eles foram de diferentes áreas dos militares. Tem um deles chama Scott Frieder, que ele é um inspetor de armamentos. Lembra da época em que diziam que tinha um fulano lá perto da Terra Prometida, tinha uns negócios de destruição em massa, que era tudo balela que foi usado para invadir? Então, esse Scott Frieder, ele era inspetor da ONU, desse tipo de coisa. Então ele conhece histórias assim do arco da velha sobre o que estava acontecendo por lá. E ele é um dos caras que fala que assim, é estupidez fazer isso. Os americanos atualmente não têm capacidade bélica o suficiente para encarar tantas frentes de conflito. Não, é muita coisa. Imagina, Terra Prometida, Usantia, Taiwan, notícia oficial, meus amigos, isso é um fato. Os Estados Unidos teria condições de bancar isso, no máximo, por 3 semanas. Quer dizer, não dá nem para o começo. Não dá nem para cogitar uma hipótese dessa. Não teria condições de alavancar um confronto dessa natureza. Essa que é a realidade. Então, os escuros estão realmente acuados. Assim, só que os escuros, eles... É um bando de louco psicopata, né? Exatamente. E é isso que eu tô falando, porque é o seguinte, veja só, vamos linkar essa informação com a informação da Helena, o National News. Muito bem. O que ela falou? Os sicars estão sozinhos, eles estão isolados, eles não têm mais apoio da gangue dos 6, né, dos Nebo, que eram 6 raças. Então eles foram desmantelados e eles estão por conta própria, no 5º quadrante estelar. E eles simplesmente vão invadir, estão invadindo, na verdade, vão invadir não, já estão invadindo 3 planetas de terceira densidade, né, que é Angora, Stemis 4 e Derbarian 6. Eles nunca fizeram isso antes. A própria Helena falou, nunca eles procederam dessa forma. Isso é desespero, porque eles sempre usavam o quê? Eles usavam uma elite, né, que eles manipulavam, que era uma forma de controle, e eles controlavam os mundos nos bastidores indiretamente, nunca diretamente. Eles nunca fizeram uma invasão aberta antes, isso nunca aconteceu, não existe precedente. E eles estão agindo assim porque são desesperados, eles não aceitam a derrota, eles preferem morrer, desencarnar, do que aceitar a derrota. E este é o mesmo espírito... Deles, né? E este é o mesmo espírito dos trevosos aqui do nosso planeta. Exatamente. Eles vão até as últimas consequências, mesmo sabendo que estão em desvantagem e que a possibilidade de êxito é praticamente nula. Exatamente. Um livro que conta bem essa história é o livro Cronogarquia, do Weber, que é outro cara de exopolítica também, que fala disso já há bastante tempo. Ele conta como esses escuros usaram tecnologias temporais, porque eles conseguem fazer viagem temporal também, e semear na época certa as dinastias que hoje viriam a nos controlar aqui, né? E nem vou entrar na história do papo dos Elohim, que aí a gente se diverte e segue, né? É verdade. É verdade. É verdade. Se um maluco tiver aqui diretamente, mas são outra história. Exatamente, isso já é para outra história, muito bem. Você quer continuar? Quer começar com os slides? Isso, quer trazer o primeiro então? Então, gente, assim, o que eu vou contar para vocês é algo que já é sabido, já faz mais de uma década, tá? É o trabalho desse cara chamado Robert Hastings, tá? E se vocês quiserem, eu vou dar todas as referências aqui para quem quiser aprofundar o estudo, vocês conseguem fazer isso por conta própria, só que tá tudo em inglês porque o cara é americano, tá? Então o site dele é ufohastings.com e essa é a fotinho dele. Então deixa eu contar primeiro quem é esse cara, para vocês saberem por que ele começou a se interessar por isso. Então essa foto é antiga, tá? Ele tá bem velhinho agora. Ele nasceu então em 1950 na cidade de Albuquerque, no estado do Novo México, e olha só, Denis, ele nasceu perto da base de Sandia, tá? Lá no Novo México, onde os brinquedinhos de núcleo de ar estavam sendo desenvolvidos, tá? Lá é muito citado, né? Essa base Sandia é muito citado por vários denunciantes. Tem um laboratório muito importante lá e a gente sabe que eles estão envolvidos com o programa espacial secreto, né? Então tem bastante gente que passa por lá e ele nasceu lá perto. Não por acaso, tá? Porque o pai dele, que também chama Robert Hastings, ele foi da Força Aérea, ele se aposentou em 1967 como sargento, Senior Master Sergeant. Eu sei lá como é que fala isso em português, né? Sargento Senior Master, sei lá. Não é sargento mor, não? Eu não sei qual é. Eu
não sei, eu acho que conta aí pra gente aí no chat o que é o Senior Master Sergeant, tá? E aí o que ele conta é que então, a família dele, né, e é por isso que ele morava perto dessa base, tá? A família dele, então, eles em 66, 67, eles moravam, o pai dele trabalhava numa base da Força Aérea chamada Malmstrom, no estado de Montana. E durante o período que eles estavam morando lá, teve um pico de atividade ufológica perto das bases onde tinham, eu vou chamar de ICBM, que é a sigla que você apresentou agora há pouco, Demis, para não ficar repetindo o nome desse negócio. ICBM é uma sigla americana que significa Míssil Balístico Intercontinental, tá? Não é a partir daqui eu vou falar ICBM, porque a gente não cutuca mais a plataforma, tá? Então, quando eu falar ICBM, lembre que, né, tá? É o foguete, é o foguete. Isso, um foguete que faz cabum no destino. Cabum no final. Né? Então, e aí ele fala que assim, então em março de 67, ele estava visitando a base onde o pai dele trabalhava. Aqui, então, ele estava com 17 anos, tá? E aí, ele, olhando o radar, o radar começou a rastrear um UFO, tá? Então, ele estava na torre de controle, olhando junto com o pessoal do radar, vendo o que estava acontecendo. E aí, ele descobriu que esse UFO, ele estava manobrando perto de uma base onde tinha ICBM, tá? E aí, por conta disso, ele ficou tão tocado por essa experiência que ele começa a se interessar pelo assunto e começa a investigar se isso aconteceu outras vezes, em que situação aconteceu, qual a informação que eles têm sobre isso. Então, isso passa a ser o trabalho dele há 55 anos. Ele investiga isso. E ele tem muita documentação. Então, gente, não é assim, canalização, coisa que a gente está supondo, tá? É documento verificado, recebido pela Lei de Liberdade de Informação, que é a tal da FOIA, tá? Então, ele tem tudo muito documentado, ele escreveu livro, ele publicou documentário, ele já deu mais de 500 entrevistas para a mídia tradicional. Eu escrevi para ele, pedindo uma entrevista, mas nesse momento ele falou que ele já tem bastante idade e ele está bastante doente. Então, ele debilitado, né? Muito debilitado. Então, ele... fora tudo bem. Falecendo. Né? Então, vamos lá. Qual é a história dele? Então, ele é conhecido como um pesquisador renomado da conexão entre os UFOs e os brinquedinhos de núcleo de ar, os NUC. Eu vou chamar de NUCs, de propósito, tá, gente? Para não, né? Então, vai pegando o vocabulário da live, os NUCs, que é o que está escrito aí, né? NUCs. Então, ele entrevistou ex-funcionários da Força Aérea norte-americana, que vão desde de coronéis aposentados até a ex-pilotos, sobre o envolvimento direto e indireto em incidentes ufológicos relacionados a esses brinquedinhos de núcleo de ar. Tá? E o que ele descobriu é que a atividade ufológica ocasionalmente transcende a simples vigilância e envolve interferência direta e inequívoca nos sistemas de brinquedinhos estratégicos dos Estados Unidos. Tem uma quantidade imensa de casos que incluem relatos de misteriosas avarias de um grande número de ICBMs de núcleo de ar, e isso acontecia enquanto um ou mais OVNIs pairavam nas proximidades. Tá? E o que ele diz é que também existem documentos desclassificados do Ministério da Defesa dos URSS que confirmam que isso aconteceu também na ex-União Úrsia. Ficou estranho isso, mas dá para entender. Até o momento, então, o Hastings ele entrevistou mais de 150 veteranos militares que estiveram envolvidos em vários incidentes relacionados a OVNIs com bases com ICBMs nos Estados Unidos, instalações de brinquedinhos e campos de testes de brinquedinhos de núcleo de ar. E os eventos descritos por esses indivíduos deixam poucas dúvidas de que o programa de brinquedinhos de núcleo de ar dos Estados Unidos é uma fonte contínua de interesse para alguém que tem uma tecnologia muito superior à que a gente conhece, tá? Que a gente não está falando do programa espacial secreto, né? E embora a maioria das pessoas desconheça completamente a existência dessa conexão, a conexão UFO com NUCs agora está notavelmente bem documentada. Então, os arquivos, ele tem, através do FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação, ele conseguiu arquivos da Força Aérea dos Estados Unidos, do FBI, que eu falei errado de propósito, daquela loja CIA, sabe? Ele conseguiu toda a documentação pelo FOIA. E aí ele conseguiu estabelecer um padrão convincente e contínuo de atividade ufológica em bases norte-americanas com esses brinquedinhos de núcleo de ar que ele tem documentação desde 1945, tá? E isso continua acontecendo. A gente vai falar aqui de casos mais antigos, porque é mais seguro para a plataforma,
tá? Mas, como vocês podem imaginar, quando a gente está conversando nos bastidores, isso continua acontecendo, tá? Isso está acontecendo na Urântia, na Terra Prometida, isso está acontecendo no Xinchonchun, lá da o fogueteiro da Coreia do Norte. O fogueteiro da Coreia do Norte, tá? Segue acontecendo. E é por isso que a gente reafirma para vocês, não se preocupem com o uso desse tipo de brinquedinho num conflito de escala mundial, porque isso não vai acontecer, tá? Então, o que a Thaís vai fazer aqui, meus amigos, vai dar uma aula para vocês, ela vai mostrar várias evidências históricas que todas as vezes que eles tentaram utilizar esses brinquedinhos, eles simplesmente foram neutralizados inúmeras vezes pelos nossos amigos de fora. Então, prestem bastante atenção. E, Demis, eu nem vou falar de todos os casos, porque são tantos, que não dava. Tá? Então, vou selecionar alguns só para falar, para você imaginar. Porque é uma questão de lógica, meus amigos. Se eles interviram inúmeras vezes em várias tentativas de destruição em massa do nosso planeta, é porque isso jamais irá acontecer. Então, uma pessoa desperta não pode sequer cogitar essa possibilidade. Não tem um motivo, não existe qualquer motivo que justifique ter medo que algo dessa natureza possa acontecer. Não é? E, assim, lembrando que, por que eles fazem isso? Quando a gente começou a trabalhar com esse tipo de tecnologia e usar de uma forma negativa, o que se diz, tá? E aqui é hipótese, tá? O que os denunciantes falam é que quando brinquedinhos de núcleo de ar são usados, eles interferem em outras dimensões. Então, a gente está interferindo com outras civilizações que existem nesse mesmo espaço, mas em outras dimensões. Aí o pessoal fala assim, oi, aí não, né, minha gente? Isso daí é criança brincando com faca, isso daí vai dar ruim. E por conta dessa interferência em outras dimensões, é que aí eles têm autorização para intervir diretamente, e isso não é infringir a primeira diretiva, tá? Tanto que eles nunca se apresentam oficialmente fazendo isso, mas sim eles fazem, tá? Isso é verdade, o que a Thaís estava comentando é muito interessante, porque quando você dispara um mecanismo desse, né, o cogumelo, você sabe que eu estou querendo me referir, né, que esse é o efeito, aquela onda de choque, isso causa interferência em outros mundos, em outras realidades. Como isso causa interferência em outras realidades, então o nosso planeta, pessoas humanas, estão interferindo na realidade de outros mundos, de outras dimensões. Então eles têm o direito de consertar isso, porque queira ou não, nós estamos interferindo no mundo deles. Queira ou não, indiretamente, isso é uma interferência. E pela lei intergaláctica, eles têm o direito de consertar isso, de reparar esse erro, esse mal. Né? E aí, para quem quiser mais, assim, eu gosto de dar as referências para quem quiser investigar mais por conta própria, porque tem alguns dos temas que interessam particularmente as pessoas, então eu vou dar sempre as referências para vocês buscarem. Se vocês entrarem agora no site da Amazon, vocês vão encontrar a versão impressa é ridiculamente cara, que é tipo R$600, mas a versão em Kindle, a versão digital desse livro, custa acho que R$25 para quem quiser ler, tá em inglês, obviamente, porque o cara é americano, né? Mas ele escreveu um livro, tá? Contando vários desses casos. Eu vou trazer só alguns exemplos do que ele mencionou no livro para vocês terem ideia do que ele falou aí. E aqui à direita, na imagem, tem uma entrevista que ele deu na CNN. Então, assim, gente, ele já falou muito sobre o assunto, mas é impressionante como tem pouquíssima gente que conhece o trabalho dele, né? Então, ele vai citando aqui vários casos no livro. Por exemplo, em janeiro de 1945, meses antes dos bombardeios de núcleo de ar, tá? No Japão, a atividade ufológica foi documentada numa usina de processamento de plutônio no estado de Washington. Quando ele fala que foi documentada, é que ele tem documentos oficiais dos militares norte-americanos obtidos através da Lei de Liberdade de Informação, tá? E aí ele mostra os documentos que comprovam isso. Então, esse é um dos casos. Ou seja, mesmo antes, porque lembra que esses seres, eles têm tecnologia temporal. Então, eles já sabiam que isso aconteceria antes, né, que o cogumelo... acontecesse. Isso. Antes que acontecesse, ele já sabia que daria cogumelo, né? Uhum. Aí, assim, eu pulei um pouco para frente, tá? Porque aí tem uma série de situações, porque a gente entra na época do... Como é que você falou? O conflito frio, é isso? Batalha Fria. Batalha Fria. A gente entra na época da Batalha Fria, então, e aí vira aquela escalada, né, de brinquedinhos dos dois lados do planeta, né? Mas aí vai dar vários exemplos. Ele fala, chegou uma hora, assim, tava tão ridículo, Demis, que, na verdade, nenhum dos dois lados admitia que ninguém tinha nada, tá? Porque nessa época de conflito, era uma guerra de forças, né? Então eles não podiam admitir. Foi engraçado, ficou cômico, né? Porque assim, eles não tinham como fazer nada. Entenderam, meus amigos? Eu tinha que blefar. E o outro lado também ficava blefando. Um ficava tentando blefar. O outro falava, eu não tenho, mas quem sabe ele tenha. Então eles ficavam blefando para tentar enganar, entenderam, meus amigos? Mas vou fingir que tenho, porque vai que o outro tenha. Mas tá todo mundo blefando, tá? Então, aí ele vai dando outros exemplos. Ó, em outubro de 1982, vários ICBMs, olha o que eles fizeram. Tava vindo uma nave, ela ficou pairando em cima da base, tá? Aí, o que aconteceu?
os ICBMs começaram a contagem regressiva para ser lançados, mas, tipo, ninguém na base fez isso, tá? E o pessoal, então, ficou enlouquecido, tá? Falando, meu Deus, tá? E aí isso aconteceu, a contagem regressiva começou, então, ela não foi autorizada, isso durou por 15 segundos, até que eles desligaram a contagem regressiva e fizeram com que os brinquedinhos voltassem para o estado de espera, tá? Então, imagina o que era você trabalhar nessas bases nessa época, tá? Porque eles fizeram de várias formas, tá? Eles mostraram que eles conseguiam controlar esses brinquedinhos de várias formas diferentes. Eu acho que os funcionários ficam pensando assim, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo, porque simplesmente eles, os nossos aqui, né, o pessoal de fora, eles já mostraram que podem interferir a qualquer momento. Tem um caso até bem interessante que aconteceu na Rússia, acho que a Thaís deve conhecer esse caso, agora não vou me lembrar, que eles ativaram os brinquedinhos e depois desativaram os brinquedinhos, mostrando assim, olha, isso aí, nós dominamos, nós controlamos essa tecnologia completamente, não tentem nada, como se fosse um recado, um aviso. Exatamente, né? E mais recentemente, a gente estava falando, né, nos bastidores, assim, tanto eles fazem isso que não precisa ser brinquedinho de núcleo de ar, tá? Pode ser brinquedinho que faz cabum normal sem ser de núcleo de ar. Eles têm sido consistentemente desativados em áreas de conflito, tá? Então, existem relatos na região lá da Urânia de objetos, desses brinquedinhos que caíram desativados e acabaram assim, estragando um prédio, um carro, alguma coisa, porque um objeto grande metálico, obviamente, vai estragar alguma coisa, mas sem fazer cabum, tá? Porque isso está sendo usado neste momento para limitar o estrago que a gente faz uns contra os outros. Basicamente é isso, tá? E aí ele fala que... Fala, Denis. Nesse caso, vejam só, meus amigos, quando as pessoas pensam assim, esse brinquedinho, né, do fogueteiro da Coreia do Norte pode, ele não pode, não. Ele é simplesmente, vejam só, é um blefe. Vejam, meus amigos, ele é simplesmente um míssil comum, como qualquer outro. Ele não tem esse potencial destruidor, ok? Ele não pode produzir uma destruição em massa, simples assim. E a gente tem um exemplo depois do Sala, aquele que a gente está falando que aconteceu em 2018 no Havaí, que mostra, né? Sim, que esse caso é incrível. Um conflito de falsa bandeirola, que a ideia era falar que foi o Kim Jong-un, o fogueteiro que tinha soltado. Quando não foi, né? A gente sabia que era o Deep State, tá? Mas chegaremos lá. Então, o que o cara fala mais no livro? Que documentos contrabandeados da URSS, na década de 1990, confirmam que os brinquedinhos de núcleo de ar soviéticos também foram foco de interesse dos UFOs durante como é que é a Batalha Fria? Durante a Batalha Fria. Estava acontecendo do lado de lá também, tá? E ninguém podia falar nada para o outro lado não ficar sabendo. Então, tá todo mundo jogando carta e blefando, porque ninguém tinha nada, tá? Ele dá outro exemplo aqui. Em outubro de 2010, então já pulei aqui mais um monte de década, né? Uma base de ICBMs no estado de Wyoming ficou incapacitada de se comunicar com várias das cápsulas de controle do lançamento dos ICBMs, enquanto uma nave ficava, daquele formato de charuto, ficava voando lentamente sobre os brinquedinhos, tá? E aí eles não conseguiam fazer nada, eles perderam totalmente o contato com os brinquedinhos, nada que eles fizessem funcionava para qualquer coisa. De novo, de uma demonstração de não é para usar esse negócio, a gente tem controle sobre isso, tá? Ou seja, resumo, as evidências apresentadas nesse livro, né, que UFOs e nukes, deixam claro que as armas mais mortais dos humanos estão, desde o seu desenvolvimento e uso durante o Segundo Conflito Mundial, sendo observadas por objetos não identificados que têm uma tecnologia muito, mas muito mais avançadas. Então, essa conexão, segundo o Hayes, o que ele diz é que essa conexão ela é altamente significativa e, possivelmente, a principal razão pela qual essas misteriosas naves aéreas aparecem nos nossos céus nas últimas... Posso fazer uma observação? Tem um rapaz aqui perguntando por que então aconteceu a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Eu vou explicar uma coisa. Para eles poderem interferir, teria que acontecer. Entenda isso. Porque teria que perturbar outras dimensões. Se não aconteceu, eles não teriam permissão para intervir. Este que é o ponto. Por isso que eles permitiram que isso acontecesse pelo menos uma vez. Essa que é a questão. Essa seria a resposta. Segundo o meu parecer. Se a Thaís tiver outra explicação... Porque, olha só, seguindo nessa linha, Demis, lembra do filme Minority Report, com o Tom Cruise? Lembra que, assim, qual era o problema do filme? Quando você culpa alguém por um crime potencial que a pessoa ainda não cometeu. Exatamente. Exatamente. Explica, né? É porque, assim, meus amigos, ele sabe que ia acontecer, mas não aconteceu, não foi consumado. Ninguém pode ser condenado por um crime que imaginou. Isso não existe. No universo também funciona assim. Então, eles permitiram que isso acontecesse uma vez para que pudesse perturbar outras dimensões, outras orbes, outros mundos, para que eles pudessem realmente intervir.
Ou seja, eles estão bem assessorados, eles têm argumento, ou seja, eles podem justificar esta ação. Exatamente. E lembrando que, assim, quando a gente está falando de realidades paralelas, existem outras realidades onde foi pior, existem outras realidades onde isso nunca aconteceu também. A gente está naquela intermediária onde aconteceu e a gente está tendo que lidar Exatamente com as consequências disso. Né? É porque é uma questão, é muito simples, meus amigos. Olha, o extraterrestre sabe que isso acontecer? Que isso iria acontecer? Sim, ele sabe que isso iria acontecer. Eles têm condições de perceber tudo. Só que, no entanto, ninguém pode ser condenado por algo que imaginou. Isso não existe. Então, tem que consumar o ato. Então, eles deixaram consumar o ato para que depois eles pudessem intervir. Entenderam? Esse que é o ponto. Então, eu vou dar agora de exemplo, Denis, um evento que aconteceu, para quem se interessar pelo assunto e ver que não é novidade, tá? Tem um vídeo no YouTube, eu coloquei o título aqui, porque é só você colocar isso no YouTube que você acha facilmente esse vídeo, que chama Disclosure Conference National Press Club, 27 de setembro de 2010, versão estendida com legenda em inglês, tá? O vídeo original, ele tá em inglês, obviamente, né? E o Denis, a gente estava comentando, esse National Press Club é exatamente onde foi feito o evento do Greer, tanto lá em 2001 quanto agora em junho desse ano. Tá? Então, é o mesmo local, ele também chama Disclosure Conference, mas aqui, o que ele fez não tem a ver com que não é um evento do Greer, aqui é um evento do Hastings, e aí ele, além dele falar, ele traz mais 7 denunciantes que são ex-militares, tá? E que presenciaram esse tipo de coisa. E quem não for tão bom assim para ouvindo o inglês, apesar do vídeo tá legendado, e quiser ler o documento, à direita aqui na tela tem a transcrição de tudo que foi falado no evento, que está no site do projeto Avalon, que é um projeto que também já há muito tempo acompanha denunciantes, tanto da parte ufológica, mas quanto de outras coisas, de outras atividades militares também. Tá? O projeto Avalon, quem conduz o projeto Avalon estava junto com o projeto Camelot, e aí eles se dividiram há vários anos atrás, e aí agora cada um toca o seu projeto. Tá? Então, essa conferência aconteceu em 27 de setembro de 2010, e ela levou o título de UFO Nux Connection. Tá? Aconteceu na capital, né, Washington, D.C., ele levou 7 veteranos da Força Aérea que apresentaram, então, os relatos deles sobre incursões de UFOs em bases com brinquedinhos de núcleo de ar durante a Batalha Fria. E a CNN transmitiu esse evento deles. Você acredita? Assim, ou seja, não era escondido. Tá? Em 2010, isso estava bem... feito abertamente. Abertamente feito, né? Mas é interessante isso, porque passados 13 anos, tem pouquíssima gente que sabe disso, né? É muito... não foi dado muita atenção, né? Muita notoriedade, muita ênfase, no caso, né? Então, aqui você vê assim, então aqui é o próprio Hastings, tá? E eu botei aqui embaixo, dá para ver o título do vídeo no YouTube para quem quiser assistir. E o que ele fala é que documentos desclassificados do governo dos Estados Unidos e depoimentos de testemunhas de militares americanos antigos ou aposentados confirmam, sem sombra de dúvidas, a realidade das incursões ufológicas em andamento em bases com brinquedinhos de núcleo de ar. E aí o que ele explica assim, quando ele fala UFO, tá? Que é um termo genérico, quando ele diz isso, as testemunhas descreveram naves que vão desde naves em forma de disco, naves em forma cilíndrica ou naves esféricas. E esses objetos são capazes de voar em grande velocidade, geralmente de forma completamente silenciosa, tá? Quando a gente está falando de naves diferentes aqui, a gente tem um balaio de gato, né, Denis? Porque... Provavelmente várias raças extraterrestres diferentes estão com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de conter esta eventual ameaça. E vem cá, sabe porque eu fiquei com uma pulguinha aqui atrás da orelha? Quando ele falou das naves cilíndricas, a gente sabe que o pessoal da Marinha norte-americana, que seguiu com um programa em paralelo do da Força Aérea, né? Tem naves cilíndricas, exatamente. Porque eles são submarinos voadores, né? Porque a Marinha foi desenvolvendo, pegando um submarino e fazendo voar. E a aeronáutica fazia um avião mais elaborado, né? Por isso que as naves da aeronáutica parecem mais com aviões e as naves da Marinha parecem mais com submarinos. Né? O JP mencionou na nossa última atualização que tinha um submarino, né? Que ele achou que era um submarino, mas na verdade era uma nave, né, que também poderia ir para o espaço. Exatamente isso. Ele era da Marinha dos Estados Unidos, justamente. Era da Marinha, exatamente. Né? Então, e lembra que assim, as naves que eles chamam de tic-tacs, que é a balinha tic-tac, elas são cilindros, né? Eu olhei aquilo e falei assim, gente, será que esse é o jeito fácil da gente identificar as naves que são do Solar Board das naves que são da Frota Negra? Pode ser, tá? Espero que seja tão fácil quanto isso. Não dá para ter certeza, mas espero que seja tão fácil quanto isso, né? Então, aqui eu vou... Pode falar. Não, só queria dar um adendo aqui, que pessoas falando sobre Chernobyl, aqui, Fukushima, meus amigos, ali foi vazamento, não foi um ataque, é coisa totalmente diferente.
Então foi incompetência dos gestores, que permitiram um vazamento. Não foi um ataque, não foi um brinquedinho lançado de destruição. Então são casos totalmente diferentes, são totalmente distintos. E os danos, causou muitos danos, mas possivelmente não causou danos no espaço-tempo, afetando outras realidades. Não, porque não foi uma explosão, simples assim, não foi uma explosão, foi um vazamento. Uma coisa é uma explosão, formar um cogumelo, não formou um cogumelo, foi simplesmente um vazamento. Então uma coisa totalmente diferente, não é a mesma coisa. Tanto é que na Urantias, lembra que um tempo atrás estavam falando da possibilidade do uso de brinquedinhos que eles chamavam de brinquedinhos sujos, porque eles usariam a radiação e não o cogumelo, porque eu suponho que eles sabiam que o cogumelo não ia rolar. Tá? Sim, mas os brinquedinhos sujos ainda podem ser utilizados. Por isso que eles utilizam. Aconteceu em Chernobyl, Fukushima, por incompetência mesmo. Né? Não sei se também foi uma sabotagem. Eu nem vou entrar no mérito se foi sabotagem, se foi incompetência. A questão é que ali foi um vazamento, não foi um cogumelo que foi detonado. Então é uma coisa diferente. De Chernobyl, eu não ouvi nenhuma teoria sobre isso, mas Fukushima, o que o Fulford fala é que aquilo foi foi a retaliação do Deep State por conta do que os japoneses não queriam fazer, tinha alguma coisa que eles não queriam fazer, não lembro o que era. E aí a retaliação gerou... Esse Chernobyl também foi a mesma coisa, né? Segundo os denunciantes, foi a frota negra, né? Foi no mesmo tempo da Challenger, né? Que foi destruída também, porque eles não estavam... os Estados Unidos não estavam de acordo, eles estavam com divergências internas, então foi uma forma de retaliação da frota negra, tanto o caso de Chernobyl, quanto da Challenger, né? Que fala, né? Esqueci o nome, aquela nave que explodiu. Eu acho que é a Challenger mesmo. Né? É a Challenger, exatamente. E aconteceu mais ou menos na mesma época. Isso que é bem interessante, no mesmo período. E aí, assim, aqui eu vou trazer o depoimento do cara, do denunciante mais importante desse evento, que, por acaso, ele tem o sobrenome Salas também, tá? Não confundir com Michael Sala, que escreve diferente, mas fala quase igual, tá? Esse cara chama Robert Salas, ele é um ex-oficial de lançamento de foguetinhos da Força Aérea dos Estados Unidos, tá? Qual é a história que ele contou nesse evento em 2010? Ele fala que em 1967 ele estava de plantão numa base que leva o nome de Oscar Flight, tá? E que tem o que ele chamou de uma cápsula subterrânea que fica a 60 metros de profundidade. Então, aqui, lembra, a gente está no cenário de Batalha Fria, tá? Então, assim, eles estão bem escondidinhos, né, profundo, não tanto quanto as bases subterrâneas que a gente conhece agora, né? Mas, assim, protegido por um evento de núcleo de ar. Então, ele estava trabalhando nessa base, ele estava lá embaixo, tá? E o que ele fala é que as bases sempre tinham seguranças na parte de cima. O guarda principal era chamado de controlador de segurança de voo. E aí, a uma certa altura, ele estava lá embaixo, recebe uma ligação de um dos guardas, que era o controlador de segurança de voo, informando que ele estava observando luzes estranhas no céu, fazendo manobras estranhas, tá? E aí, tá, ok. E aí passam-se 5 minutos, o cara liga de novo, dessa vez gritando, desesperado no telefone, dizendo que eles estavam olhando para um objeto vermelho brilhante pairando logo acima do portão da frente, do portão de entrada. Esse objeto tinha aproximadamente 30 pés, que dá uns 9 metros de diâmetro, e aí ele que estava na base saiu correndo para acordar o comandante dele e falar o que estava acontecendo. Enquanto ele estava indo acordar o comandante, o que estava acontecendo é que os foguetinhos começaram a entrar num estado que eles chamam de no-go, que é quando deixa de ficar operacional, tá? E aí não adianta, você não consegue usar os foguetinhos. Então você imagina que eles foram um atrás do outro entrando em estado de no-go, né? Ou seja, eles foram essencialmente desarmados, tá? E aí passou um tempo, o objeto sumiu, tá? Sumiu em alta velocidade, de novo, não fez nenhum ruído, foi totalmente silencioso. E aí, enquanto ele estava relatando para o comandante dele, que chama Fred Maywald, o comandante vira para ele e fala assim: ei, isso aconteceu recentemente em outro local. E aí, quando ele ouviu isso, na época, ele fala que ele achou que tinha acontecido naquela mesma noite, tinha acontecido em outra base, mas aí ele descobriu depois que a mesma coisa aconteceu uma semana antes em outra base que chama Echo Flight, tá? Para essa base Echo Flight, esse carinha, ele conseguiu muita documentação usando a FOIA do que ficou conhecido como o incidente Echo Flight, que é o da outra base, né? Então, e ele tem, inclusive, declarações escritas de militares que, a essa altura, né, já estão aposentados, confirmando tudo o que aconteceu. E o que o cara fala, o que o Robert Salas fala, é que eles poderiam ter causado muito mais dano, inclusive dano permanente aos sistemas dos brinquedinhos, mas eles não fizeram isso. Todos os brinquedinhos, no caso deles, da base Oscar Flight, eles puderam, assim, consertar tudo e botar tudo em o que eles chamam de estado de alerta, né, em mais ou menos um dia. E aí ficou tudo bem. E é o que ele fala assim, se eles quisessem destruir com, aparentemente, o poder que eles têm,
Eles poderiam ter feito isso facilmente. Então, na visão desse Robert Salas, ele pessoalmente ele não acha que essa nave aí tivesse uma intenção hostil. Porque se tivesse, eles já tinham explodido tudo lá, né? E tchau para eles todos, tá? Então, isso é interessante, e esse é o incidente melhor documentado, tá? E que é corroborado por esse outro senhorzinho que está aqui, que eles acabaram ficando amigos. O Dwayne Ornson, ele é tenente-coronel aposentado, e ele era o oficial encarregado do Centro de Comunicações da Força Aérea dos Estados Unidos, e ele estava na base Echo Flight, tá? Ele estava na outra base, né? Então, quem que é esse fulano? Além dele ser tenente-coronel aposentado, ou seja, é um denunciante muito... de muito peso, não é alguém que canalizou... Credível, né? Foi alguém que canalizou a Taxerec, bem credível mesmo. Qual é a história dele? Então, assim, ele se formou em Física e Matemática, e aí ele entrou na Força Aérea, onde ele recebeu um posto e serviu na Força Aérea por 26 anos como oficial de eletrônica de comunicação em posições em todo o mundo, incluindo o Vietnã. Em 67, ele era o oficial encarregado do Centro de Comunicações da 20ª Divisão Aérea em Great Falls, Montana. E ele era, para vocês terem ideia do nível de acesso que ele tinha, ele era o oficial de controle ultrasecreto da divisão e ele tinha os autenticadores de lançamento de núcleo de ar, ele tinha os códigos, tá? Então, em caso, né, daqueles brinquedinhos terem que ser lançados, ele era o cara que ia ter que entrar. Ele era o homem do botão vermelho, né, em outras palavras. Ele era o homem do botão vermelho, exatamente. Tá? E aí, olha que interessante, Denis, depois que ele se aposentou da Força Aérea, ele foi trabalhar para a Boeing como analista de sistema de computador, tá? E um dos primeiros supervisores dele na Boeing foi um cara chamado Robert Kaminsky, que já faleceu, né? Esse Robert Kaminsky foi um engenheiro escolhido pela Boeing para investigar esse fenômeno dos UFOs que estavam desligando os foguetinhos, tá? Porque a Força Aérea contratou a Boeing e falou, traz alguém aí para ver o que está acontecendo, né? Como é que eles estão conseguindo fazer isso para evitar que eles consigam fazer isso de novo, né? Só que olha que interessante, então, ele acabou por sincronicidade conhecendo esse cara no trabalho, e aí eles passavam assim, era como eles saírem no final de semana, encontrar as famílias, ficar lá no churrasco, batendo papo, e óbvio que eles falavam também sobre ufologia, porque os dois eram interessados nisso, e falavam dentro daquilo que era permitido, né, dentro do trabalho deles, falar sobre os UFOs que estavam desligando os foguetinhos. E o que esse cara fala, o que o Robert Kaminsky fala, é que no meio da investigação que ele estava fazendo, então, em nome da Boeing, investigando para a Força Aérea o que é que estava acontecendo, de repente eles recebem uma mensagem da Força Aérea falando o seguinte: pare a investigação e não nos envie, repito, não nos envie um relatório. Do nada. E aí, então, esse caso é o mais bem documentado. Porque o relatório seria muito embaraçoso, né? Demasiadamente embaraçoso para eles. Não, e vai saber o que aconteceu, né? Porque lembra então, justamente. Aérea, tá, justamente. Assim, tem um monte de coisa bem estranha acontecendo na Força Aérea, né? Que eles sim estavam trabalhando com os reptilianos, né? E com a frota negra do povo do bigodinho. Né? Então, veja bem, né? Então, para quem se interessar mais por isso, assim, gente, tem documentário, tem vídeo no YouTube, tem livro, para quem quiser saber mais detalhes sobre isso. Quem tiver dúvidas, vai lá, gente, o tempo todo a gente está incentivando todo mundo, assim, vai atrás da informação, vai pesquisar, vai estudar e procurar aquilo que interessa para você, porque cada pessoa se interessa por coisas diferentes, o que nos toca a cada um de nós é um pouquinho diferente, então vai lá e estuda, tá? E agora, eu vou trazer aqui um caso para mostrar para vocês recentemente como é que isso aconteceu, tá? Em 2018, a gente teve um fato aqui muito interessante que dá para ver, eu coloquei aqui o link, esse daqui é o site do Dr. Michael Salla, em que aí ele relata, na época ele morava no Havaí, tá? Então ele vivenciou muito de perto isso, e foi uma ameaça de um ataque com esses brinquedinhos, tá? Que aparentemente aconteceu no Havaí. E é uma história muito, muito mal contada. Mas esse é um exemplo recente para vocês verem como a gente está recebendo ajuda externa e algumas coisas os nossos amigos do lado de lá deixam acontecer e outras é simplesmente assim, não vai, ponto, tá? O que é que aconteceu? Então, na manhã do sábado, 13 de janeiro de 2018... Sabe o que eu acho? Eu acho que é uma forma de pegadinha, mostrando para frustrar eles. Falar, agora a gente conseguimos lançar, agora vai. Depois na hora H, aquela decepção, aquela frustração. Eu acho que é uma pegadinha dos extraterrestres. Porque ficava muito fácil neutralizar tudo. Então, vamos fazer diferente agora, vamos deixar eles lançar, vai chegar quase no alvo e na hora H a gente acaba com a brincadeira. Foi como tirar um doce de um pequenino, né?
Bem interessante. Do pequenino malvado, né? Do pequenino malvado, exatamente. Bem malvadão. Que ia jogar doce envenenado nos coleguinhas. Exatamente. Né? O que aconteceu, então? E esse evento ficou bem conhecido nessa mídia ufológica, né? Às 8h07 da manhã, então, as pessoas que moravam no Havaí receberam um alerta. Sabe o tal do EDS que a gente ouve falar, que é o sistema de emergência que soa nos celulares? Então, você imagina, porque eu já recebi isso aqui no Canadá, avisando, às vezes a gente recebe isso, tá? Às vezes é treinamento, às vezes a gente recebe aviso de criança sequestrada, umas coisas assim, tá? Então, às 8 da manhã, as pessoas recebem a mensagem da esquerda, tá? Falando assim, alerta de emergência, ameaça de foguete balístico entrando no Havaí. Busque abrigo imediatamente. Isso não é um treinamento. Então, você imagina você receber seu celular tocar com uma mensagem dessa num sábado, às 8 da manhã. Se você não tinha infartado, infarta já, tá? Só de olhar esse tipo de coisa, né? Então, assim, as pessoas ficaram muito assustadas com isso, com essa mensagem. E aí passaram-se quase 40 minutos, e aí vem a mensagem da direita falando alerta de emergência. Não existe nenhuma ameaça ou perigo de foguetinho, tá? No estado do Havaí. Repito, alarme falso, tá? E o pessoal ficou assim, mas o que é isso aí, minha gente? E vocês quase infartam todo mundo e depois falam, ai, foi engano, não foi nada disso, não. Quer dizer, totalmente contraditório, né? Porque ninguém vai brincar com um negócio desse, porque, queira ou não, isso dá até processo. Imagina se a pessoa infarta por uma coisa, ele pode processar o Estado. Ele tem direito de fazer isso. Mas se alguém cai, eu tive um infarto quando eu recebi essa notícia. Então eles não iriam brincar, meus amigos. De fato, alguma coisa aconteceu que mudou esse quadro. Uma coisa externa. Porque isso realmente iria acontecer, mas alguma coisa simplesmente interviu, né? Impediu que isso pudesse ser consumado. E é interessante porque, assim, você imagina o caos que estava isso, e depois as desculpas esfarrapadas que apareceram, que é impressionante como eles são mestres em desculpa esfarrapada, e assim, aí cai quem quer, né? Porque a desculpa esfarrapada foi assim, não, o estagiário apertou o botão por engano. Pra cima de Moá. Não acredito, tá? Você tá brincando. É sério isso daí? Falaram que assim, apertaram o botão por engano. E aí, assim, quem trabalha com esse sistema falou assim, isso é Só que ele apertou por engano e demorou 40 minutos pra perceber que apertou o botão por engano. É brincadeira. Isso é chamar as pessoas de idiotas, de bobas, na cara dura. Exatamente. Porque o que estavam falando é que, assim, para você ativar esse sistema, um aviso desses é um aviso tão assustador para as pessoas, que para que esse aviso seja ativado, precisa de duas pessoas, uma distante da outra, de forma que a mesma pessoa não possa virar a chave ao mesmo tempo, tá? Então, assim, precisa de duas pessoas coordenadas, uma olhando para a cara da outra, falando vira a chave, e as duas viram ao mesmo tempo. Quer dizer, as duas estavam viajando na maionese ao mesmo tempo. É aquele negócio assim que você simplesmente, isso é rígido, meus amigos. Existem protocolos rígidos para isso entrar em vigor. Então, se isso foi lançado, depois com essa historinha aí, xixelenta, né, da carochinha, essa desculpa desfarrapada, não, porque elas simplesmente apertaram o botão por engano. Existem protocolos, como a Thaís está falando, existem protocolos rígidos. Não existe isso. E o pior, depois de 40 minutos, não, desculpa, foi um engano. Isso é só para enganar, bobo. Quem cai nesse tipo de narrativa são os idiotas. Essa que é a verdade. Tá. E aí, assim, então, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O que se sabe é que, assim, foi soltado um alerta, tá? E a teoria do Sala é que, assim, a hora que soltaram esse alerta, era verdade, tá? Isso estava acontecendo. Mas, neste meio tempo, conseguiram interceptar, de alguma forma, o que quer que estivesse entrando. E aí a gente entra na teoria constipatória com força, tá? Porque, assim, a gente tem relatos de algumas pessoas falando que tinha gente que estava em barco na região e que viu uma explosão no céu, uma explosão muito grande, e estava assim, o que está acontecendo? Tá? Então, uma das possibilidades é que isso tenha sido cuidado de alguma outra forma. Porque lembra que, assim, existem satélites com armas de energia direta que conseguem evitar esse tipo de coisa. Precisa combinar, tá? Então, assim, tem. E tem equipamento nas ilhas do Havaí, elas são um ponto militar estratégico. Existe também artilharia antiaérea preparada para responder esse tipo de situação. Ameaça. Esse tipo de ameaça. Mas aí, como é que a coisa começa a ficar cabeluda? Tá? Porque aí, assim, em fóruns anônimos começam a aparecer algumas pessoas falando umas coisas que indicam, assim, que tem algo de estranho acontecendo, tá? Então, olha só, aqui na parte de cima, em amarelo, na mensagem, o que tem, então, um anônimo que trabalha na base da Força Aérea, na base Hickman da Força Aérea, fala assim, o falso alerta não foi um erro, ele foi ordenado. Informaram para a gente que isto seria um treinamento, mas aí
veio depois a informação de que a ameaça era real. Fizemos contato imediato com a Casa Branca e solicitamos autorização para retaliação. Lembrando, nessa época, Loirão era presidente, tá? E aí a Casa Branca respondeu negativo. Tá? Interessante. E aí eles não fizeram nada. Tá bom? Interessante. Eles já sabiam, né, que o caso tinha sido elucidado, né? Já tinha sido liquidado. Exato. Então, qual que é a teoria do Sala? Tá? A teoria do Sala é que um submarino do Deep State estava sendo usado e ele realmente lançou um foguetinho do mar e era para botar a culpa no Kim Jong-un, no fogueteiro da Coreia do Norte. Tá? Porque, assim, uma vez que caiu... E seria um pretexto para começar a iniciar o terceiro G no mundo inteiro. Exatamente. Como eles estão querendo fazer agora, justo na Terra Prometida. 2018, minha gente. 2018. Tá? Então, eles iriam lançar... Isso é muito sério, hein? Imagine só. Iriam lançar um míssil ali e depois iam colocar nas costas do fogueteiro da Coreia do Norte. Exatamente. Não muito diferente do que eles estão tramando também na Terra Prometida, na atualidade. Exatamente. Tá? E aí, olha o que tá em laranja, olha o que está escrito. Então, são duas pessoas anônimas, tá? Uma delas está escrevendo o seguinte: era um treinamento, todos os instrumentos foram colocados em teste, nada disso foi real. Houve uma requisição de ataque da costa antes do... Para que ele está entrando em detalhes de coisas militares. Mas aí, quando a Casa Branca pediu mais informações, a ligação terminou com o governador, né, do Havaí, e aí, então, eles começaram a falar de uma forma separada, e aí começaram a falar assim, não, foi tudo engano, né? E aí, o que o Sala fala, tá? Uma outra situação, em 2001, no mês de setembro, lá no dia 11, tá? O que eles fizeram para confundir todo o sistema? Eles anunciaram que era um treinamento. Então, os militares estavam esperando o que quer que aparecesse na tela do radar, eles estavam esperando que fosse um treinamento, tá? E você só precisa que eles esperem alguns minutos achando que é um treinamento para aquilo fazer um tremendo de um estrago, tá? Então, a teoria do Michael Salla é de que essa situação, quando eles falaram, é um treinamento, era já uma situação premeditada para botar a culpa no fogueteiro da Coreia do Norte, tá? Perfeito. Mas lembra que assim... porque ele está usando o precedente do que ocorreu no dia 911, né? Do evento 911. Exatamente. Mas lembra que, assim, não só isso não deu certo, como o Loirão pegou amizades com o fogueteiro. Você lembra? Foi. Tanto é que ele foi o único presidente dos Estados Unidos que esteve lá, inclusive. Exatamente. Tá? E eu chutaria que esse evento teve impacto nessas amizades. Tá? Muito provavelmente. Não bastasse toda essa cara de que tem dedinho aí podre do Deep State tentando causar de novo a 3G, tá? Não bastasse isso, olha o que apareceu no céu naquele dia, que é entre os nossos amiguinhos aqui, tá, minha gente? Então, aqui é um post de uma pessoa falando assim, eu tirei essas fotos ao vivo da transmissão da CNN sobre o alarme falso no Havaí, na minha própria TV. Então, olha, que coisa impressionante! E essas imagens vazaram na CNN? Tava na CNN. Sabe aquele negócio assim, deviam estar mostrando o céu, tava ao vivo, passando. E alguém deve ter notado. Alguém deve ter notado e postou. Fantástico, e dá para perceber mesmo que existem vários OVNIs ali, vários pontos, orbes esféricos, né? Naves discoide, totalmente perceptíveis aí. Esses foram os amigos que interceptaram o foguetinho, muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, você viu. Esses foram os responsáveis. A hora que a gente começa a olhar os outros casos, e aqui a gente está falando possivelmente do lançamento real, tá? Teve interferência. Então, eu não sei se esses coleguinhas aí explodiram o foguetinho, e por isso as pessoas que estavam, tem relatos de gente que estava no navio que viram essa explosão, ou se eles desativaram isso e isso caiu no mar. Não sei te dizer, tá? Tá bom, mas a metodologia que eles utilizaram também não é tão relevante assim. O importante é que, de fato, eles fizeram isso. Não chegou. Tá? Não chegou. Porque a ideia era provocar a 3G, atribuindo isso ao fogueteiro da Coreia do Norte, quando a teoria do Michael Salla é que esse ataque tinha sido lançado por um submarino do Xing Ling, mas da facção escura, tá? Porque tem facção dos dois lados em todos os países. Sim. Né? Tá? Então foi isso que aconteceu. Eu tenho aqui, Demis, vamos dar uma olhada aqui, porque os slides terminam aqui, você pode tirar do ar. Eu tenho algumas outras coisas aqui para falar, mas eu não sei se vale a pena. Eu não te falei que a gente ia gastar mais de uma hora, Paulo. Sim, começa a bater papo, né? Verdade.
De fato. Eu falei, facinho, assim, a gente passa de 1 hora. Porque tem alguns outros casos mais recentes para as pessoas saberem, por conta dos conflitos, né, armados que estão acontecendo nos últimos anos. Eu não gosto desse tipo de coisa, tá? Não tenho interesse nesse tipo de coisa. Mas para entender a nossa realidade, eu suponho que todo mundo, por exemplo, né, alguns anos atrás, começou a estudar imunologia, por exemplo, para entender a nossa realidade, né? Sim. E nos últimos anos, o que foi... eu acabei estudando toda a parte, bastante a parte de brinquedinhos e procurando fontes que entendam do assunto, porque, obviamente, eu nunca entendi do assunto, né? Para que elas falem sobre isso. E é interessante porque a gente tem relatos de brinquedinhos sendo usados, de brinquedinhos avançados sendo usados nesses conflitos, mas às vezes as pessoas não percebem que é isso que está acontecendo. Tá? Né? Aí eu vou dar uma olhada nisso daqui, eu estou te passando aqui no chat privado, tem um brinquedinho que eu acho que eu não vou falar exatamente o nome do brinquedinho, mas quer saber, eu vou tacar aqui para as pessoas que estão no chat verem. Não consigo colocar. Eu coloco. Eu coloco aqui para você. Tá? É porque isso daí são 2 brinquedinhos Ursius. Tá? Tá, já dá um jeito. Durante o conflito na Urânia, várias pessoas relatavam, principalmente quando estava tudo nublado, alguma coisa assim, que viam umas luzes assim no céu. Parecia laser. Tá? Então, existem vários canais que mostram os brinquedinhos Ursius, mas os brinquedinhos que podem ser divulgados abertamente para a população. A gente não tá aparecendo, né, Thaís? Tá aparecendo. A gente não tá falando do programa secreto, tá? Porque aí são os brinquedinhos que a gente não vai ficar fazendo, não vai ficar sabendo. Mas dentre os brinquedinhos que a gente pode ficar oficialmente ser divulgado, eu acabei investigando isso porque eu estava, né, estudando o conflito, você encontra vídeos mostrando esses brinquedinhos que, olha só, que falam que não tem os brinquedinhos de energia direta, né? Mas aqui está falando que consegue queimar o alvo através do impacto térmico, derrubando facilmente vários tipos de drones, tá? Então, e quando você começa a olhar pessoas que estão na região de conflito, como eu falei, na cidade, na capital da Urânia, tem relatos de pessoas que falavam dos brinquedinhos ou caindo sem detonar, ou explodindo no céu. Então, as pessoas, assim, você toma um belo de um susto, porque o troço, né, faz um barulhão, seja porque explodiu no céu, mas não chegou nas pessoas, seja porque foi desativado, um objeto grande cai, e a hora que cai, se cai, dependendo de onde cair, vai fazer um barulhão, né? Se cair no telhado de uma casa ou em cima de um carro, por exemplo, você vai ouvir o barulho de coisa quebrando, tá? Mas não causa o estrago que se esperaria que esse brinquedinho causasse para a finalidade que foi feita. Pelo seu potencial, né? Ou seja, isso é mitigado, né? Ou seja, ele é atenuado. Então, ele perde seu poder de força. Então, e aí, vamos lá. Esse brinquedinho tá lá na Ursa, que é conhecida por ter um dos melhores sistemas de defesa aérea, tá? E aí a gente passa para o conflito atual, né? Onde existe, teoricamente, um sistema que leva o nome, como é que a gente vai falar isso aqui? Do domo metálico, pode ser? Pode ser. Do domo metálico, né? Lá na Terra Prometida, que é outra situação, que assim, conseguiram passar pelo domo metálico e todo mundo, olha só como de novo se repete a história. Chega-se a informação de que assim, fica todo mundo relaxadinho aí, não precisa fazer nada, não sei o quê. Algumas pessoas são deslocadas para outras regiões e fica tudo meio bagunçado. E aí, de repente, um ataque de verdade acontece. E aí o pessoal que recebe o ataque fala, que surpresa, ninguém esperava esse tipo de coisa. Só que dessa vez, para quem estava prestando atenção, tinha um monte de gente em volta falando, como assim não esperava? A gente está avisando vocês há muito tempo que isso ia acontecer, como assim não esperava? Para com isso, tá? E lembrando que o serviço secreto da Terra Prometida, eu ia fazer alguma piada religiosa, mas deixa pra lá, Tudo bem. É um dos melhores que existem. Então, assim, não tem dessa de, fomos pegos de surpresa, né? Não, tá bom? E eles provavelmente têm esses brinquedinhos com outros nomes também, e se eles quisessem ter evitado, eles facilmente teriam evitado esse tipo de coisa. Se não evitaram, é porque era para isso acontecer, porque existe um objetivo maior, e lembra que os escuros estão pouco se lixando se vai morrer um monte de gente, tá? Porque o nome que eles nos dão, eles nos chamam de comedores inúteis. Então, para eles, tá tudo certo. É assim que o Kinzinger se referia às pessoas, isso é oficial, ele usou esse termo, inclusive, para se referir às pessoas com mais de 60 anos, comedores inúteis.
Isso ele falou mesmo, tá escrito na história. Não tem como negar. Demis, então era isso que eu tinha. Quer tirar da tela aí? Calma aí, deixa eu tirar da tela rapidamente. Olha só, calma aí, só um segundinho. Yes. Muito bom, muito bom. Parar a tela, calma aí. Deixa eu ver se consigo. Voltou. Perfeito. Exatamente, meus amigos. E essa explanação da Thaís foi realmente excepcional, demonstrando por A mais B que a possibilidade de um ataque, de um apocalipse, como está escrito no nosso a thumb, o título desse vídeo, não tem qualquer possibilidade de acontecer. Então, os extraterrestres, inúmeras vezes, temos muitos exemplos. Aliás, os exemplos sobram com relação a isso, como a Thaís tinha salientado. E vejam, meus amigos, tudo está sendo orquestrado, e isso também a gente pode linkar, né, Thaís, com a informação da Rebeca. Porque, assim, se tantas e tantas vezes os extraterrestres utilizaram isso até para chamar a atenção do público para a sua realidade, porque, queira ou não, isso está na pauta UFO a todo momento, foi citado inúmeras vezes, eles podem utilizar isso como um catalisador, né, para que eles possam se apresentar e para que possa acontecer a revelação. Isso é totalmente plausível, no meu parecer. Né? Falando em revelação, Demis, eu tô aqui, a gente não chegou a falar sobre isso, mas eu tô com uma teoria doida aqui, porque ontem eu estava falando sobre a última atualização do Sala, mostrando um monte de gente se lamuriando, porque a lei do disclosure não passou no NDAA, e meu Deus, nós estamos todos perdidos, socorro. Não. Mas o que eu estava pensando aqui? O pessoal da Aliança, muitos dos chapéus brancos, na verdade, muitas vezes eles começaram do lado de lá, então eles entendem como os escuros funcionam, tá? E uma técnica de negociação é quando você pede algo muito absurdo, tá? Para ir falar, e aí vira essa palhaçada que a gente viu ao longo dos últimos meses, mas eu chutaria que eles conseguiram o que eles queriam. Eu não sei exatamente o que é, porque eu não li todos os detalhes do que passou no NDA agora, que está aguardando ainda o BD assinar, né? Por isso que eu acho que eles ainda estão... Mas a lei já está pronta, segundo o Daniel Scherrer. Mas ele tem que assinar ainda. Sim, ele tem que sancionar, né? Só está aguardando só para ser sancionado. Mas muito provavelmente a possibilidade, é quase certo que ele vai sancionar, sim. É a lei Schumer. A contradição é o seguinte, a lei Schumer, isso é quase certo. A lei Schumer, vejam meus amigos, o Chuck Schumer, nome, né? Chuck Schumer. A lei Schumer, que era bastante rígida, extremamente rígida, severa, foi feita por uma pessoa super suspeita, porque ele é muito próximo da Hillary, ele é muito próximo dos trevosos, e a gente começa a achar o seguinte, é esmola demais para um trevoso desse tamanho, dessa monta. Então isso é para lá de suspeito. E interessante que ele não fez lobby, porque ele é lobista, ele poderia ter intervido, ele poderia ter feito lobby no Congresso para que essa lei fosse aprovada, ele simplesmente cruzou os braços, simplesmente parecia que ele sabia que não seria aprovada. Então foi feito de propósito. Certeza. Agora, veja só tem um detalhe. Como o coronel Cal New falou, a gente está sendo empurrado por uma revelação catastrófica. E há pouco também um almirante, o Tim Gallaudet, que é almirante da Marinha dos Estados Unidos, ele se pronunciou, você está sabendo disso, né? Ele se pronunciou e falou sobre as naves extraterrestres, naves acidentadas, publicamente, e isso pode ser o prelúdio dessa revelação catastrófica que está se apresentando, está sendo construída diante dos nossos olhos. Porque, veja, Thaís, uma possibilidade é que nós tenhamos uma avalanche de denunciantes aparecendo para todos os lados. O próprio David Quast, ele citou 30 denunciantes, o Daniel Scherrer fala de 40. Então já imaginaram esses denunciantes a se apresentarem de uma só vez, apresentando provas tangíveis, documentos, de uma forma que o governo, as instituições, não possam controlar, não possam barrar mais. Então isto é uma grande possibilidade que está sendo construída. Sem falar também que os próprios extraterrestres podem ajudar, podem cooperar nesta denominada revelação catastrófica, como aparições massivas para todos os lugares, arcas, de repente uma arca, imagine só, uma arca no meio de uma grande cidade. Simplesmente isto iria conduzir o processo para uma revelação catastrófica. Catastrófica é só uma nomenclatura, tá, meus amigos? Que significa o quê? Uma revelação súbita. Só que descontrolada. 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 Que seria como se fosse súbita ou repentina. Por exemplo, fora do controle do governo, das instituições. Mas com certeza será controlada pelos extraterrestres. Este é meu parecer. Ou seja, pela aliança e pelos próprios nórdicos. Tanto é que o JP falou na última atualização que os nórdicos se apoderaram de todas as arcas. Eles estão sob a direção deles. Então eles estão dirigindo, estão controlando todas as arcas do mundo. Isso deixa entender que os nórdicos, e veja que esses nórdicos são do interior da Terra, eles não são extraterrestres. É claro que eles têm origem extraterrestre, mas eles já estão aqui no interior da Terra há muito tempo. Exatamente. E eles que vão coordenar, eles que vão dirigir esta revelação. Então, no meu parecer, nós teremos uma sucessão de eventos que será conduzido, que será orquestrado por esses seres extraterrestres em conjunto com os chapéus brancos. Então, as instituições não vão controlar, não vão conduzir
esta revelação. E nem pode ser, porque não tem como. Fosse esperar as instituições, teríamos o quê? Uma revelação totalmente distorcida, né? Ou seja, diluída, distorcida e com narrativas falsas. Essa é a verdade. Não sei se a Thaís tem alguma coisa diferente. Olha o que está acontecendo, Denis. O que passou no final das contas, tá? Então, assim, o que passou foi... todos os arquivos de UFOS têm que ser mandados para o Arquivo Nacional. De 25 anos, tem mais de 25 anos atrás. O que significa que a gente está falando de 1998. Vamos combinar? Em 1988, a Frota Negra já estava toda montada. Sim. Ponto. A gente não precisa de mais do que isso para já ter parte da informação. E eu acho que isso é suficiente, tá? Só que exime as corporações, né? Que o alvo era as corporações. Exatamente. Mas eu acho que eles estavam assim, eles estavam pedindo algo, usando o Schumer para... O Schumer está se passando por bonzinho, mas de bonzinho não tem nada, tá? Que é mais sujo que não sei o quê. Mas a ideia era pedir algo ridiculamente excessivo para que não passasse, ninguém percebesse. A minha impressão é isso, que ninguém percebesse que estava passando alguma coisa que isso sim vai ser benéfico para todo mundo. E eu desconfio de toda essa galera, tá? Porque olha só, o Tim Gallaudet, contra-almirante, tá? Trabalhou, oceanógrafo, trabalhou no NOAA, acho que ele ainda trabalha no NOAA por muito tempo. Ou seja, imagina que ele controla, ele está na organização de onde a gente recebe a informação sobre a atividade solar. Ele já deve saber o que está acontecendo com o Sol. Está acontecendo com o Sol. Ele trabalha com a parte climática também. E vamos combinar que boa parte dos brinquedinhos, os brinquedinhos secretos, tem alguns deles que influenciam o clima. Eu chutaria que ele sabe desses brinquedinhos também. E talvez esteja assim com a agenda climática. Então eu já olhei para aquele cara e falei... tá? Já fiquei meio desconfiado. É uma boa associação. Né? Porque o que eles estão prometendo, né, Thaís? Está sabendo. Né? Porque o pico solar, que era para 2025, foi antecipado para 2024. E isto está tomando todas as manchetes, todos os noticiários. Todo mundo prometendo o apocalipse da internet. É todo dia. Tá ficando até repetitivo, tá ficando chato. É só abrir o Google ali, você vê um monte de notícias. Não, porque esse flash solar poderá comprometer todas as transmissões, toda a comunicação do mundo, e será o caos absoluto, e aquela narrativa todos os dias. E a gente sabe também, teve aquele filme da Netflix, sabe disso, né? Eu não assisti ele ainda, também do apagão. Bem na hora certa, bem conveniente, né, esse filme, bem conveniente. Também falando disso, o Schwabzinho, lá de Davos, também cantou que poderíamos ter uma cyberpunk. Vejam, vamos juntando as peças. Então, isso também pode ser a última cartada dos escuros. Porque eles não têm muitos recursos, só que tem um porém. Se eles fizerem isso, muito provavelmente, estava até comentando no canal, Thaís, que eles não poderão cancelar, neutralizar o Starlink. O Starlink provavelmente ainda estará operacional. Então, isso porque pode ser um verdadeiro tiro no pé. Isso é tecnologia humana, né? Mas lembra que assim, o Elonzinho, como ele explicitamente ele disse, eu não vou registrar as patentes porque vão me roubar as patentes, o governo vai me roubar, que é isso que o governo tem feito já há muitas décadas, né? Nas patentes que estão classificadas, né? Quem garante que o Elonzinho não está trabalhando com os povos do lado de lá também? Exatamente. A gente não sabe que tipo de tecnologia que ele fez. E a plataforma X, ele colocou o Alex Jones agora, voltou agora para a mídia, graças ao Elonzinho. O Tucker Carlson, a mesma coisa. A TCM agora tá bem, você viu? 10 milhões de seguidores no Passarinho Azul. No Passarinho Azul, agora é X, né? Agora é X. O X Azul agora. Agora o X Azul. O Passarinho Azul virou X Azul. Mas eu confio mais nesse pessoal, e o que o Sala tem dito direto, que eu achei bem interessante, é que essas plataformas que, tradicionalmente, o Tucker Carlson não entraria nesse assunto. Inclusive, ele ficava rindo do Clayton Morris, do Redacted, porque o Clayton sempre gostou desse tipo de assunto, tá? Ele falava, esses povos malucos. Então ele mudou de postura, né? Alguém falou pra ele no ouvido dele, né? Olha. E ele não entrevistou o Grush? Ao começo da entrevista do Grush, ele tava meio assim, você vê que ele tá dando uma dura no Grush. Chega no final da entrevista, uma hora depois, ele tá assim, eu acredito em você. Eu acredito no que você tá falando. Né? E o que eu acho que vai acontecer? Mas você viu o último post dele? Ele falou que tem duas coisas que realmente podem abalar a estrutura da humanidade. Uma delas é os OVNIs. Ele falou, e uma delas é a revelação dos OVNIs. Palavras do próprio Tucker Carlson. Pelo que ele chama do aspecto espiritual da revelação, que tem uma parte ufológica que está ligada à espiritualidade. Aí a gente se diverte, porque a gente sabe o que é, mas a gente também fala assim, né? Verdade. Comércio ilegal de pessoas, por exemplo. Né? Isso, os porque sacrifícios. Daí... Né? É como eu falei, a revelação... Sim. Vários delitos, né? Várias barbaridades. É por isso que a revelação... Porque assim, a revelação tem o poder não só de mudar o mundo no aspecto tecnológico, mas simplesmente todas as instituições como estão, elas simplesmente serão destituídas. Porque assim, será um escândalo tão grande a nível mundial que elas não têm como sustentar mais. Simples assim. Ninguém vai confiar nessas instituições. Inclusive, eu ouvi isso de um palestrante há pouco, acho que foi no YouTube, no canal do YouTube, ele falou o seguinte, meus amigos, se a população souber que eles foram enganados pelos governos durante 80 anos consecutivos, ninguém vai confiar mais nas instituições, ninguém vai mais confiar nos governos. Isso é uma consequência natural. É óbvio. Ainda mais envolvendo
tantas falcatruas, tantas barbaridades. A população não vai perdoar. E isto, obviamente, vai ter como consequência uma mudança na ordem institucional mundial. Essa que é a verdade. A minha suspeita, Demis, é que o Grush, porque assim, a acusação que tem sido feita contra ele é que assim, ele nunca teve acesso direto à informação, ele só tem acesso indireto. Eu chutaria que ele nunca falou que ele teve acesso direto, porque ele não tinha autorização para falar que ele tem informação. Mas você ficou sabendo que ele disse recentemente, inclusive, que ele teve uma autorização oficial dos seus superiores para trazer mais informações muito mais quentes? Por quê? Porque talvez não seria essa a resposta. Melou a lei. Tá? Então, assim, óbvio que ele tem mais informação. Então, assim, a gente vai sentar aqui com a pipoca e o maçarico e se divertir, porque o resto do povo vai tomar um sustão e a gente já tá sabendo essa história faz tempo. Exatamente. Nosso papel vai ser acalmar o povo, né, Thaís? Deixa calma, fica calmo, tudo sob controle, fica tranquilo, já sabia disso há muito tempo. Relaxa que eu vou contar detalhes pra você. Esse vai ser o papel de vocês, tá? Mas eu tenho visto vários dos personagens, assim, que eu tô com uma pulga atrás da orelha deles, porque cada vez, agora que eu comecei a falar sobre a revisão semanal que o Sala fala, eu tô indo atrás de cada um desses caras e lembrando que eu bato o olho e falo assim, cara, eu conheço essa pessoa. A hora que eu vou puxando a ficha da pessoa, o povo tudo, você fala assim, me poupe, como é que eu vou confiar nessa pessoa que tá assim, ó? Porque, ó, você pega o próprio Lautal do Contra-Almirante, eu chutaria que ele foi dele que saiu, ou ele está envolvido com um grupo que soltou um vídeo do TikTok, que é aquele que ficou circulando pela mídia o tempo inteiro falando, ninguém sabe o que isso é. Ele tem vínculo com esses vídeos que foram vazados em 2017, é isso? Eu tô chutando que ele tem. É a suposição sua. É minha suposição, por ele ser da Marinha, por ele estar envolvido com isso já faz bastante tempo, e esse tipo de nave, tipo Tic-Tac, que é um cilindro, teoricamente são naves que são da Marinha. Sim. Tá? Então, eu chutaria que ele tem a ver com essa história. Aí você pega as outras pessoas que estão abrindo o bico. O Gary Nolan estava falando a semana passada, tá? E aí eu estava assim, falando assim, porque é imunologista, super conhecido, indicado para o Nobel e não sei o que lá, e o Sala estava trazendo o conteúdo dele. E eu estava assim, eu conheço esse cara, de onde é que eu conheço esse cara? Você lembra lá atrás, quando o Stephen Greer estava com aquele esqueletinho pequenininho, que ele e o Emery foram fazer uma série de Sim, testes. do Atacama, no Chile. Isso. E aí mandaram para algum especialista analisar, e o especialista no começo falou assim, não, isso é extraterrestre, passou um tempo, ele, não. Depois falaram que é um feto humano, eu sei. Isso foi o desfecho. É o Gary Nolan. Quem falou que é humano é o Gary Nolan. Tá? Aí eu assim, E aí uma seguidora do... Mas o Gary Nolan é muito, ele é um cara que você não consegue entender a dele, às vezes ele dá a bola dentro, às vezes ele dá a bola fora, acho que é bem típico dessas pessoas, é muito complicado. Isso, o que me falaram é que assim, ele é imunologista, certo? Ele trabalha em projetos financiados pelo governo federal norte-americano há muitos anos. E nesse momento, em 2023, você falar uma coisa dessa, sendo imunologista, não fica só uma pulga atrás da orelha, fica um elefante atrás da orelha, né? Falando, ui! Mas você também não acredita que muitas vezes eles têm esse tipo de postura porque eles temem por suas carreiras e por sua reputação, mas mesmo sabendo... Não que eles sejam do mal, não que sim, são do mal porque eu vou lá para realmente melar tudo, que às vezes ele não teve outra alternativa também, né? Ele foi induzido, coagido. Eu vi a entrevista dele, sabe qual é a teoria dele? Que eu falei, cara, dá um tempo. A teoria dele, primeiro que assim, não existe ET físico, tá? Eles são todos interdimensionais. Então mas existe uma leva de pessoas que têm essa posição. Sim, que é a história, ele é amigo do Jacques Vallée. Tá? É o Jacques Vallée, aquele Hynek também é a mesma posição, se eu não me engano, também. O John de Souza também, é da mesma posição. Falou isso explicitamente na entrevista que a gente fez com ele, né? Uhum. E então assim, ele teve contato, tá? Quando ele era criança, ele lembra de ter visto o Grace andando no quarto dele, mas ele falou que ele não ficou com medo, aí teve uma época que ele viu esfera de luz entrando na casa dele, e aí ele começou a estudar o cérebro das pessoas que passaram por esse tipo de coisa. Sabe qual foi a conclusão dele? Que isso é uma inteligência especial, só pessoas que têm essa inteligência especial são contratadas. Porque, obviamente, ele é uma pessoa de inteligência especial. Aí eu olhei assim e falei... entendi. Ele acha que tem um grupo seleto, os escolhidos, né? Esse seria as pessoas especiais. Especiais, assim, entendi. Né? E eu, assim, complicado. Complicado. Mas eu gostei, teve um depoimento do Gary Nolan que ele fez um tempo atrás, que até gostei. Ele falou algumas coisas interessantes. Ele falou, por exemplo, ele citou o caso de 1977 do comandante Virilão como legítimo. Aquele que aconteceu na BBC de Londres, ele tem como autêntico. Sim, porque aquilo saiu na TV mesmo, não tem que dizer que não aconteceu, minha gente. Aquilo aconteceu. A gravação que a gente vê hoje é uma gravação que não é o evento original, tá? Uma gravação recriada. Mas aquilo aconteceu mesmo. Não, ele reconheceu que foi um fenômeno legítimo, ufológico, que realmente aquele era um extraterrestre. Então ele está admitindo a existência do comandante Star indiretamente. Mas ele está ligado à TTSA, Demis. Ele tá ligado a To The Stars Academy, ele é amigo do Elizondo. Aí eu já comecei a ficar com... meu Deus. Aí eu fui somando as pecinhas e falando assim... poxa. O que você acha do Daniel Sherran, o advogado lá do Daniel Elizondo? O Daniel Sherran, qual é a treta que rolou com ele? Você lembra que assim, ele trabalhou com o Greer por muito tempo, né? Trabalhando pelo Disclosure. Ele fazia um trabalho que parece um trabalho bem interessante. Qual que é o galho? A hora que começaram com a TTSA, contrataram ele
para trabalhar com a TTSA. Tanto que deu uma maior treta com o Greer de falar assim, pô, cara, essa organização é uma agência de desinformação. O que você está fazendo lá? Né? E é o que ele fala, olha, trabalhando com esse pessoal, eu tenho acesso à informação. E é isso que eu quero. Isso faz parte da minha missão de trabalhar pelo disclosure, conversar, ter acesso a essas informações. Mas quando você está falando com um bando de agente de inteligência contratado para desinformação... É complicado. Eu acho que ele é bem intencionado, mas não sei se ele vai conseguir muita coisa. Tá? O que ele conseguiu, não, por exemplo, eu vi um artigo dele recente, eu vou te apresentar no canal, né, acho que nas próximas, né, edições. Ele admitiu que os governos dos Estados Unidos têm teletransporte, viagem no tempo, todas essas tecnologias, e falando que existem evidências. Eu achei bem interessante. Ele parece realmente bem intencionado. Ele é bem Se vê o trabalho dele, parece mesmo. Então, imagina que assim, ele cuidou da parte legal do Greer por muito tempo, e ele deve ter tido acesso a todos os depoimentos que o Greer tem gravados. Então ele sabe das coisas. Sim, né? Ele é muito bem informado. Ele é muito bem informado e muito bem assessorado. E assim, ele conhece muitas fontes quentes também. Só que ele se queimou na hora que ele se associou à TTSA. E aí o pessoal do meio começou a ficar desconfiado das intenções dele por ele ter se associado ao pessoal da TTSA. Vou fazer uma pergunta para você. Você não acredita que apesar dessas pessoas serem suspeitas, às vezes dá uma dentro, dá duas fora, né? Complicado esse tipo de povo. De repente, tudo isso não é uma sucessão de eventos que está sendo orquestrado, e eles mesmos não sabem, mas eles estão sendo usados para que esta divulgação, para que o disclosure possa de fato acontecer? Se a gente for olhar do ponto de vista da espiritualidade, eu tenho a impressão de que o inconsciente coletivo humano está pronto para isso. O que significa que isso vai acontecer. A única coisa que a gente pode negociar... Mesmo não querendo, eles estão ajudando. É isso que eu percebo. Exatamente. Queira ou não, eles estão ajudando, eles estão cooperando. Porque aí o que acaba acontecendo é que, e vamos combinar, os últimos anos têm sido sistematicamente assim, né? De coisas que os escuros fazem, eles apertam, e no que eles apertam muito, um monte de gente fala, ué, isso aí tá estranho. E aí a pessoa desperta. Tá? Exatamente. Então, de um lado ou de outro, tá funcionando, né? Verdade, e a gente só tá aqui, porque como a gente já tá nessa há muito tempo, e já tá sabendo, né, de várias tretas que quem tá chegando agora não tá sabendo, na verdade é assim, a gente fica só olhando e fala assim, vai, gente, pelo amor de Deus, esse negócio tá demorando demais, que preguiça, vamos, anda, galera. Verdade. Muito bem. Gratidão, então, a Thaisa Kashimoto, né, por estar aqui novamente. Você já é dessa casa, esse canal já é seu. Você já faz parte da família Viana, né, a Thaisa Kashimoto. Inclusive, porque as pessoas não sabem, eu pensei nisso, eu ia falar, mas eu falei, se ela quiser falar... Mas a gente não é parente, tá, gente? Quando me pergunta se a gente é parente... Não, meu sobrenome do meio é Viana, mas não somos parentes. É só inclusive, o Jet Charles, ele escreveu no seu Face que tá com o seu nome, tá com o sobrenome Viana. Tá... Aí ele me viu e falou, viu, você tá aí, seu parente? Eu falei, não, eu só... Ele falou, fez associação. Ele falou, não, somos só amigos só. Foi uma coincidência, apenas uma grande coincidência. Tá ok? Gratidão.